Fala galera, Ted Reis aqui. Nessa aula vamos aprender como fazer a desoxidação de um iPhone 5. Esse é um serviço que, a depender do modelo, podemos cobrar até R$ 350. Vou mostrar para vocês as ferramentas necessárias. Uma escova de dente antiga que usamos para remover a oxidação dos componentes internos. Uma espátula de plástico para desconectar os flex da placa. Uma espátula normal para abrir o iPhone. A chave Phillips que usamos para soltar os parafusos, a chave Pentabole de 0,8 mm que usamos para tirar os dois parafusos do fundo, a pinça que nos auxilia em diversos momentos com os flex, com as peças internas dos iPhones e o álcool isopropílico. Esse em específico caiu na privada, mas poderia ser suor, umidade do ar-condicionado e qualquer outro líquido. Na maioria dos casos, o aparelho chega desligado. O primeiro passo é não tentar ligar o aparelho se estiver desligado, tá? Em hipótese alguma, o aparelho caiu na água, não tente ligar o aparelho. O segundo passo é não colocar no carregador, porque se o aparelho estiver oxidado, colocando no carregador vai receber energia e vai oxidar ou queimar a placa do aparelho. E em terceiro, se estiver ligado, desligar o iPhone. Essa é uma aula onde vamos realizar um serviço no qual não temos custos, não temos nenhum custo nesse serviço que vamos realizar. E conseguimos faturar uma boa grana apenas com o conhecimento. A depender do aparelho, o preço pode variar entre 100 a 350 reais. Nesse caso, é um iPhone 5, tá? Ele caiu na água, não liga, não responde. E o custo dele é 150 reais. 565S custa 150 reais para desoxidar. Vamos começar. Primeiro, vamos retirar os parafusos do fundo, tá? Lembrando sempre de organizar os parafusos de modo que tiramos do aparelho, tá? Sugador, desencaixar o vidro do iPhone, espátula, levanta um pouquinho o vidro, solta com a espátula, tá? E a primeira coisa que devemos fazer é desconectar a bateria. Em todos os casos, fazendo manutenção, certo? O primeiro passo é desconectar a bateria, e principalmente nesse caso que o aparelho caiu na água. Com a espátula de plástico, tá? Desconectamos a bateria do aparelho. Vamos tirar aqui o parafuso que segura o flex do kit conector, tá? Fazer uma observação aqui, pessoal, tá? É muito importante organizar os parafusos de modo que tiramos do iPhone, tá? Porque na hora de montarmos o aparelho fica muito mais fácil. E para vocês que está começando, entrando nesse mundo de especialista de iPhone agora, é importante que você siga rigorosamente esse passo de organizar os parafusos de modo com que tiramos do aparelho. Esse aparelho aqui, como vocês podem ver, é a primeira vez que eu faço manutenção nele, mas ele já tem os voids do lacre, que ele já foi feito manutenção em algum outro lugar. O display já foi trocado, tá? Você vê que um display original do iPhone, ele não tem nenhum tipo de etiqueta, certo? Então esse display ele já foi trocado, já está em void de alguma empresa que fez a manutenção desse aparelho, e ele também está faltando esses dois parafusos. Agora vamos desconectar o display. São 3 parafusos, tá? Mas só temos um parafuso aqui. Colocar aqui. Coloco a chapinha próxima ao parafuso, para eu saber que o parafuso é dessa chapinha. Com a espátula de plástico eu desconecto o flex da câmera, do alto-falante, tá? E o sensor. Desconecto o display e por último o touch, tá?
Aqui já é possível ver que esse aparelho realmente caiu na água. Ele tem uns pontos de oxidação aqui nos conectores, tá? Nesses dois conectores, esse daqui também tem um pontinho de oxidação. Você vê que os conectores de baixo aqui, eles estão pretinhos, tá vendo? O melhor aqui é removermos a placa. Vamos tirar a placa aqui, tá, pessoal? Temos dois parafusos aqui centrais que seguram a placa. Com a espátula de plástico, eu vou desconectar esses dois flex aqui. Nós temos um parafuso embaixo dele, tá? Então, tiramos esse parafuso. Uma observação aqui, que na placa dos iPhones, ele sempre tem lacres para identificar se o aparelho foi molhado ou não. No caso do iPhone 5, ele tem um lacre aqui embaixo, próximo à antena de sinal, todo branquinho, tá vendo? E temos outro aqui em cima, que já está metade avermelhado. Esses dois lacres são brancos, e quando cai água neles, eles ficam vermelhos, para identificar que o aparelho foi molhado. Vamos tirar esses dois parafusos. Essa chapinha aqui, a função dela é segurar a placa e também segurar o flash da câmera traseira, tá? Colocamos a chapinha aqui do lado dos parafusos, para sabermos que os parafusos são dessa chapinha. Temos mais 3 parafusos segurando a placa. Vamos desconectar aqui o Flex Power. Desconectamos o Flex Power. Vamos desconectar o kit conector. Vamos tirar o SIM tray. Tô tirando aqui, pessoal, mas eu tenho a chave, tá? O ejetor de SIM tray, gavetinha do chip. Caso você não tenha esse SIM tray, você pode usar um brinco, você pode usar um clipe, você pode usar um grampo, e que dá pra gente tirar esse SIM tray, essa gavetinha do chip, tá? Com a espátula aqui que eu uso, tá? Pode ser uma chave de fenda também fininha. Vamos remover esses 3 parafusos que faltam. Bastante cuidado, tá? Pra não machucar a placa. Pegar o chave aqui que tem imã para soltar os parafusos. E aqui vamos organizar os parafusos de modo que tiramos da placa. Se vocês observarem, aqui tá os 3 parafusos da chapinha que prende a bateria, o kit conector, os 5 parafusos que prendem a placa, os 2 parafusos que prendem essa chapinha que segura a placa e o flash da câmera, e o parafuso com a chapinha que prende os flex do display. Temos só mais 2 parafusos para tirar. São os parafusos que liga a antena do Wi-Fi na carcaça. Organizar de maneira que saibamos de onde é aqueles parafusos e pronto, a placa está solta, com a espíntola, com a pinça, com a espátula. Vamos remover a placa, como você preferir, tá? Aqui temos que tomar um cuidado com o flash, tá? Às vezes o flash do iPhone 5 ele é colado, certo?
mas não precisa muita dificuldade. E uma segunda coisa, que ele tem uma outra antena conectada por baixo. Removemos essa antena, a placa está solta. Aqui agora, vamos tirar aqui esses dois flex, tá? Vamos desconectar a câmera traseira do iPhone. E vamos com a espátula de plástico desconectar, tá? É importante remover a câmera traseira também para sabermos se o conector da câmera traseira também estava oxidado, tá? Vamos precisar de uma escovinha do álcool isopropílico, tá? Foi falado já das ferramentas úteis que utilizaremos. E aqui nós escovamos os conectores aqui, tentando remover o máximo da oxidação, tá? Aqui na parte de baixo também vamos na parte de trás. Aparentemente foi uma oxidação superficial. É bom ver os conectores também. Como vocês podem ver aqui, o conector do touch está oxidado também, tá? O conector da câmera frontal também está oxidado. O do display não está oxidado. Então, agora vamos ver os conectores da carcaça do iPhone. Lembrando que esse aparelho ele chegou desligado, então temos que desoxidá-lo, montá-lo novamente e avaliarmos se todos os componentes estão ok. Como vocês podem ver, esse aparelho está bem sujo, tá? Como estamos fazendo a desoxidação, já aproveitamos e limpamos o aparelho. Esse é um diferencial do serviço, não apenas fazer o que é necessário, mas fazer a desoxidação e a limpeza do aparelho também, interna e externa, tá? Vai consumir um pouco mais do tempo, mas não mais que 5 minutinhos, e o cliente fica extremamente satisfeito quando pega seu aparelho. Está extremamente limpo. Vamos desoxidar aqui também, fazer a limpeza nos botões laterais, tá? Sempre sujo. O botão Power. E o kit conector. Importante, tá? Sempre fazer essa limpeza do kit conector, porque sempre tá acumulando sujeira do bolso. Então é importante, qualquer manutenção que você faça em qualquer iPhone, você tá fazendo essa limpeza do kit conector, já eliminando um futuro problema que seu cliente venha a ter e fique satisfeito com o seu serviço. Agora vamos montar o iPhone, tá? Para testar se essa primeira desoxidação resolveu o problema
do iPhone, tá? Vamos colocar o selinho aqui de volta. Da câmera. Conector da câmera, ok, sem nenhuma marca de oxidação, tá? Vamos pôr a câmera de volta. Colocando os parafusos de modo que organizamos. Esses dois parafusos são iguais, tá? Só uma observação. E vamos montar o aparelho. Começamos pela antena traseira, tá? Não tem nenhuma dificuldade. É um pouco chatinho, mas não tem dificuldade nenhuma. Eu costumo usar a pinça, certo? Colocar ela na posição correta e com o dedo eu encaixo, tá? Segura aqui o Flex Power, certo? Tira a remoção da bateria da frente. Colocar o flash na posição correta para que ele não impeça a placa de encaixar no lugar correto. E só encaixar a placa. Ela tem um guia aqui, tá? Um guia aqui e outro aqui para você ter certeza que a placa tá no local correto. Vamos colocar os parafusos de volta. Eu gosto de começar por esses dois parafusos do meio da placa. Ele já prende a placa e fica mais fácil para trabalharmos, tá? Não é a regra, foi a maneira que eu escolhi fazer. Com o passar do tempo, vocês vão adquirir a sua melhor maneira de trabalhar, tá? Coloco os flex. Não tem segredo nenhum, tá? Só encaixou na posição. Vamos encaixar também o Flex Power. Vamos pôr as duas antenas que liga o Wi-Fi na carcaça do iPhone 5, tá? Vamos colocar a chapinha que prende o flash e a placa também. Lembrando de colocar os parafusos de modo que tiramos da placa. Vamos encaixar esses parafusos aqui na posição. Esse daqui ele não pega imã, tá, pessoal? Ele fica perto da câmera, então ele fica montado. E aí, com a espátula ou a chave de fenda fininha, pode ser, nós apertamos o parafuso. Pronto. Agora vamos conectar o flex do kit conector, tá? Vamos conectar a antena, sinal. A bateria não conectamos ainda, certo? Chapinha do kit conector.
local. Vamos encaixar o touch, display, câmera frontal, encaixamos a bateria e vamos testar. Observação que eu não coloquei ainda a chapinha do display e nem a chapinha da bateria, porque vamos testar. Pode ser que seja necessário abrir o aparelho novamente, tá? E nesse caso em específico, que o aparelho caiu na água, eu gosto de ligar o aparelho com o carregador. O aparelho ligou, bom sinal. Agora é só realizarmos o checklist, ver se todos os componentes estão funcionando perfeitamente. E em apenas questão de 20 a 30 minutinhos podemos fazer um serviço que ganhamos R$150 sem custo nenhum. Pronto, pessoal, checklist nesse aparelho já foi realizado. Todos os componentes estão funcionando perfeitamente bem. No curso completo nós ensinamos como fazer um checklist correto, tá? Para você não vir a ter prejuízos no futuro. Checklist é muito importante. E se no checklist você identificar que algum outro componente estava com defeito, você já pode passar o orçamento para o cliente. A exemplo, o display, o touch não estava funcionando. Você já pode informar o cliente que o touch não estava funcionando. Pode cobrar R$250 pelo touch, mais os 150 da desoxidação, no caso seria R$400. Pelo fato do cliente já estar aprovando o touch e o display, você pode dar um desconto na desoxidação, aí fica ao seu critério, tá? Vamos ter uma aula também de como se posicionar no mercado e quais preços cobrar. Vamos agora finalizar o aparelho, vamos fechar, tá? Essa chapinha aqui, ela tem duas travinhas que pega aqui na placa, tá? Lembrando que ele estava faltando dois parafusos nessa chapinha que prende o display, os flex do display na placa, tá? Vamos. Lembra que eu falei no começo da aula que o parafuso do meio ele tem um ângulo de mais ou menos 30 graus? Então, é aquele parafuso ali que eu deixei, que ele conecta essas duas chapinhas, tá? Parafuso, aparelho fechado. Posto em 3 de volta no lugar. Encaixar a parte superior do display, tá? Encaixo uma lateral. Aqui ele tá prendendo um pouquinho, tá? Tira a trava, encaixa a outra lateral, coloca os parafusos do fundo, fecha, serviço executado.